O Senhor dos Anéis, Parte 1, A Irmandade do Anel. CD 11. Passo de Gigante. Frodo, Pippin e Sam voltaram para a saleta. A luz estava apagada, Merry ausentara-se e o lume quase se apagara. Só depois de terem soprado as brasas amodorradas até ficarem vermelhas e de lhes terem acrescentado alguns pedaços de lenha, descobriram que Passo de Gigante os acompanhara. Estava a sentar-se calmamente numa cadeira junto da porta. Olá, cumprimentou o Pippin. Quem é e que deseja? Chamam-me Passo de Gigante, respondeu o intruso. E, embora talvez o tenha esquecido, o seu amigo prometeu ter uma conversa tranquila comigo. Disse, parece-me que talvez eu ouvisse alguma coisa que me fosse proveitosa, recordou-lhe Frodo. Que tem a dizer? Várias coisas, respondeu Passo de Gigante. Mas, claro, tenho o meu preço. Que quer dizer? Perguntou Frodo asperamente. Não se assuste. Quero dizer apenas o seguinte. Revelar-lhe-ei o que sei e dar-lhe-ei alguns bons conselhos, mas quererei uma recompensa. E de que constará a recompensa? Frodo desconfiou que lhe saíra da rifa um patife e pensou, pouco tranquilo, no pouco dinheiro que trouxera e que não chegaria para satisfazer um tunante, além de lhe fazer tanta falta que não podia dispor nem de parte dele. Não constará de mais do que está ao seu alcance, respondeu o outro, a sorrir, como se adivinhasse os pensamentos de Frodo. Trata-se apenas do seguinte, terá de me levar consigo até eu querer deixá-lo. Deveras? Redarguiu Frodo surpreendido, mas não muito aliviado. Mesmo que desejasse outro companheiro, não concordaria com semelhante proposta enquanto não soubesse muito mais do que sei a seu respeito e dos seus interesses. Excelente, exclamou Passo de Gigante, ao mesmo tempo que cruzava as pernas e se recostava na cadeira confortavelmente. Parece estar a recuperar o bom senso, e isso só é de louvar. Até agora tem se mostrado excessivamente descuidado. Muito bem, vou lhe dizer o que sei e deixo a questão da recompensa ao seu critério. Depois de me ouvir, é muito possível que tenha prazer em conceder-me. Prossiga, então, que sabe? Demasiado, muitas coisas sinistras, respondeu Passo de Gigante, muito sério. Mas voltemos ao seu assunto. Levantou-se, foi à porta, abriu-a rapidamente e olhou para fora. Depois fechou-a de mansinho e voltou a sentar-se. Tenho o ouvido muito apurado, prosseguiu em voz mais baixa, e, embora não possa desaparecer, tenho caçado muitas coisas selvagens e cautelosas, e geralmente sou capaz de evitar ser visto, se isso me convém. Esta noite estava atrás da sebe, na estrada a oeste de Bree, quando apareceram 4 hobbits vindos dos lados das colinas. Não preciso de repetir tudo quanto disseram ao velho Bombadil, nem uns aos outros, mas houve uma coisa que me interessou. Por favor, lembrem-se todos que o nome Baggins não deve ser mencionado. Se for necessário utilizar algum nome, sou o Sr. Underhill. Esse pormenor interessou-me tanto que os segui até aqui. Saltei por cima da porta, logo atrás deles. Talvez o Sr. Baggins tenha uma razão honesta para querer deixar o seu nome para trás. Se assim é, aconselho-o, e aos seus amigos, a serem mais cuidadosos. Não vejo que interesse poderá ter o meu nome para alguém de Bree, redarguiu-lhe Frodo, irritado, e ainda estou para saber por que motivo o interessa a si. O Sr. Passo de Gigante poderá ter uma razão honesta para espiar e escutar. Se assim é, aconselho-o a explicá-la. Bem respondido, declarou Passo de Gigante, a rir. Mas a explicação é simples. Eu andava à procura de um hobbit chamado Frodo Baggins e queria encontrá-lo depressa. Constara-me que ele levava para fora do Shire, bem, um segredo que me interessa e aos meus amigos. Não me interpretem mal, gritou ao ver Frodo levantar-se e Sam
imitá-lo de um salto carrancudo. Terei mais cuidado com o segredo do que vocês, e nem sabem quanto ele precisa de ser tratado com cuidado. Inclinou-se para a frente e olhou-os com firmeza. Observem cada sombra, recomendou em voz mais baixa. Passaram por Bree cavaleiros negros. Dizem que na segunda-feira veio um pelo caminho verde do lado de baixo e que mais tarde apareceu o outro do lado de cima, vindo do sul. Seguiram-se alguns momentos de silêncio. Por fim, Frodo disse a Pippin e a Sam: devia tê-lo calculado, pelo modo como o guarda da porta nos acolheu, e o estalajadeiro também parece ter ouvido qualquer coisa, porque insistiu conosco para nos juntarmos aos restantes clientes. E por que raio nos comportamos nós tão estupidamente? Devíamos ter ficado aqui, sossegados. Teria sido melhor, de fato, concordou o Passo de Gigante. Eu tê-los-ia impedido de irem para a sala comum, se pudesse, mas o estalajadeiro não me quis deixar entrar para lhes falar e recusou-se a transmitir-lhes um recado. Pensa que ele... Começou Frodo a perguntar. Não penso mal nenhum do velho carrapiço. Sucede apenas que não gosta nada de vagabundos misteriosos do seu gênero. Frodo lançou-lhe um olhar intrigado. Bem, tenho um ar de patife, não tenho? Perguntou o Passo de Gigante com um leve sorriso e um brilho estranho no olhar. Mas espero que nos venhamos a conhecer melhor um ao outro quando tal acontecer. Desejo que explique o que aconteceu no fim da sua canção, aquela pequena travessura. Foi puro acidente, interrompeu o Frodo. Duvido, mas admitamos que foi. Esse acidente tornou a sua situação perigosa. Dificilmente a terá tornado mais perigosa do que já era, redarguiu Frodo. Eu sabia que esses cavaleiros me perseguiam, mas agora, pelo menos, parecem ter me perdido o rasto e desaparecido. Não deve fiar-se nisso, aconselhou o Passo de Gigante vivamente. Eles voltarão. E vem aí mais, a outros. Sei quantos são, conheço esses cavaleiros. Fez uma pausa, os seus olhos tinham se tornado duros e frios, e em Bree há certas pessoas em quem não se pode confiar, prosseguiu. Bill Fetoso, por exemplo, tem má fama na Breelândia, e a sua casa é visitada por indivíduos estranhos. Deve ter reparado nele, entre os clientes da estalagem. É um indivíduo moreno e de ar trocista. Esteve numa grande conversa com um dos desconhecidos solistas e saíram juntos logo após o seu acidente. Nem todos os solistas que por aí aparecem têm boas intenções. Quanto a Fetoso, seria capaz de vender o que quer que fosse a quem fosse, ou de fazer mal só para se divertir. Que venderá o Fetoso e que teve o seu acidente a ver com ele? Perguntou Frodo, que continuava a não querer compreender as insinuações de Passo de Gigante. Notícias suas, claro, respondeu o interpelado. Um relato da sua exibição seria muito interessante para certas pessoas. Depois disso, praticamente não precisariam que lhes dissessem qual é o seu verdadeiro nome. Parece-me mais do que provável que o saberão antes de esta noite findar. Chega-lhe? Pode proceder como entender a respeito da minha recompensa, aceitar-me ou não como guia. Mas devo dizer-lhe que conheço todas as terras entre o Shire e as Montanhas Nebulosas, pois percorri-as durante muitos anos. Sou mais velho do que pareço e talvez venha a ser útil. Depois desta noite, terá de abandonar a estrada, pois os cavaleiros estarão à espreita noite e dia. Poderá escapar de Bree e talvez lhe permitam avançar enquanto houver sol, mas não irá muito longe. Eles cair-lhe-ão em cima nalgum ermo escuro onde não houver ajuda possível. Quer que o encontrem? Eles são terríveis. Os hobbits olharam-no e notaram, surpreendidos, que tinha o rosto contraído, como se sofresse dores, e as mãos fechadas com força nos braços da cadeira. Reinava grande silêncio no quarto e a luz parecia ter se tornado mais fraca. Durante um bocado,
Continuou de olhos fixos, sem ver, como se revivesse uma recordação antiga ou escutasse os bons sons da noite muito longe. Pronto, exclamou pouco depois e passou a mão pela testa. Talvez eu saiba mais a respeito desses perseguidores do que vocês. Temem-nos, mas ainda os não temem o suficiente. Amanhã terão de sair daqui, se puderem. Passo de Gigante poderá levá-los por caminhos que raramente são pisados. Aceitam-no? Seguiu-se novo silêncio pesado. Frodo não respondeu. A dúvida e o medo tornavam-lhe o espírito confuso. Sam franziu a testa, olhou para o patrão e, por fim, não se conteve. Com sua licença, Sr. Frodo, eu diria não. Aqui este Passo de Gigante adverte e recomenda cuidado, e a isso digo sim, e comecemos por ele. Veio de terras selvagens, e eu nunca ouvi dizer nada de bom de semelhante gente. É evidente que sabe alguma coisa e mais do que me agrada, mas isso não é motivo para permitirmos que nos conduza a qualquer ermo escuro, longe de socorro, como ele disse. Pippin mexeu-se no lugar e pareceu pouco à vontade. Passo de Gigante fitou Frodo, sem responder a Sam. Frodo desviou o olhar. Não, disse devagar, não concordo. Creio que não é realmente o que pretende parecer. Começou a falar-me como os Brinces, mas a sua voz mudou. No entanto, Sam parece ter razão numa coisa. Não compreendo por que nos aconselha a termos cuidado e ao mesmo tempo nos pede que o aceitemos à confiança. Por que o disfarce? Quem é você? Que sabe realmente acerca do meu assunto? E como o soube? A lição sobre cautela foi bem aprendida, declarou Passo de Gigante, a sorrir tristemente. Mas ter cautela é uma coisa e irresolução outra. Agora nunca conseguirá chegar a Rivendell sozinho, e aceitar-me é a única esperança que lhe resta. Tem de se decidir. Responderei a algumas das suas perguntas, se isso o ajudar a resolver-se. Mas por que acreditará na minha história se já não acredita em mim? No entanto, ei-la. Nesse momento bateram à porta. Era o Sr. Carrapiço, com velas, e, atrás dele, Cachola, com baldes de água quente. Passo de Gigante recuou para um canto escuro. Vim desejar-lhes as boas noites, disse o estalajadeiro enquanto punha as velas na mesa. Cachola leva água para os quartos. O estalajadeiro fechou a porta e começou a falar com ar hesitante e perturbado. Trata-se do seguinte. Lamento muito se causei algum contratempo, mas uma coisa faz esquecer outra, como certamente concordará, e eu sou um homem muito atarefado. Esta semana tem sido terrível, uma coisa após outra tem me baralhado a memória, como se costuma dizer. Espero que não seja demasiado tarde. É o seguinte, pediram-me que estivesse atento à chegada de hobbits do Shire, e em especial de um chamado Baggins. E que tem isso a ver comigo? Inquiriu Frodo. Ah, o senhor bem sabe, exclamou o estalajadeiro com ar entendido. Não o denunciarei, descanse. Disseram-me que esse tal Baggins se apresentaria como Underhill e fizeram-me uma descrição que se ajusta muito bem com a sua pessoa, se me permite que o diga. Deveras? Bem, venha lá a descrição, interrompeu Frodo insensatamente. Um indivíduo pequeno de bochechas coradas, começou o Sr. Carrapiço solenemente, enquanto Pippin sufocava o riso e Sam parecia indignado. Isso não te ajudará muito, pois serve para a maioria dos hobbits. Cerveja, disse-me ele. Continuou o Sr. Carrapiço e lançou uma olhadela a Pippin. Mas este é mais alto do que alguns e mais bonito do que a maioria, e tem uma covinha no queixo. É um tipo esperto, de olho vivo. Peço-lhe perdão, mas foi ele que disse essas coisas, e não eu. Ele disse? E quem era ele? Perguntou Frodo avidamente. Ah, sim. Era Gandalf, se sabe a quem me refiro. Dizem que é o feiticeiro.
mas feiticeiro ou não, o que sei é que é um bom amigo meu. Agora, porém, não sei o que me dirá se voltar a ver-me. Não me admiraria se me azedasse a cerveja toda e me transformasse num cepo de madeira. É um bocadinho precipitado, contudo, o que está feito, está feito. Mas que fez o senhor? Perguntou-lhe Frodo, impaciente com o lento desenrolar dos pensamentos de Carrapiço. Onde ia eu? Murmurou o estalajadeiro e deu um estalo com os dedos. Ah, sim, o velho Gandalf. Há 3 meses entrou-me pelo quarto dentro sem bater. Cerveja, disse-me, parto de manhã. Fazes-me uma coisa? Respondi-lhe que bastava dizer o que queria. Estou com pressa, disse-me, e por isso não tenho tempo de me encarregar eu do assunto, mas preciso de mandar uma carta para o Shire. Tens alguém que a possa levar e que seja de confiança? Respondi-lhe que arranjaria alguém, talvez amanhã ou depois de amanhã. Que seja amanhã, disse-me. Entregou-me uma carta. Está endereçada com toda a clareza, acrescentou o Sr. Carrapiço ao mesmo tempo que tirava uma carta da algibeira e lia o endereço lenta e orgulhosamente. Prezava muito a sua reputação de homem letrado. Sr. Frodo Baggins, fundo do saco, Hobbiton, Shire. Uma carta de Gandalf para mim? Exclamou Frodo. Ah, exclamou por sua vez o Sr. Carrapiço. Então o seu verdadeiro nome é Baggins? É, respondeu Frodo. É melhor dar-me essa carta imediatamente e explicar-me por que motivo a não enviou. Suponho que foi isso que veio dizer-me, embora tenha levado muito tempo a decidir-se. O pobre do Sr. Carrapiço pareceu muito atrapalhado. Tem razão, patrão, e peço-lhe desculpa. Tenho um medo mortal do que Gandalf dirá se disso resultar algum prejuízo. Mas eu não guardei a carta de propósito. Guardei-a em lugar seguro e depois não consegui encontrar ninguém disposto a ir ao Shire no dia seguinte, nem no outro, e não pude dispor de nenhum dos meus empregados. A seguir com uma coisa e outra, esqueci-me. Sou um homem muito atarefado. Farei o que puder para remediar o mal. Se puder ajudar em alguma coisa, é só pedir por boca. Pondo a carta de parte, prometi a Gandalf nada menos do que isso. Cerveja, disse-me ele. Este meu amigo do Shire é capaz de passar por estes lados em breve. Ele e outro. Dirá que se chama Underhill. Não te esqueças disso. Mas escusas de fazer perguntas. Se eu não estiver com ele, é possível que se encontre em apuros e precise de ajuda. Faz o que puderes por ele e ficar-te-ei grato, disse-me. E agora cá está o senhor e os apuros não parecem estar longe. Que quer dizer? Perguntou-lhe Frodo. Esses homens de negro, respondeu o estalajadeiro em voz mais baixa, andam à procura de um Baggins. E se as intenções deles são boas, então eu sou um hobbit. Foi na segunda-feira e todos os cães ladraram e os gansos fizeram uma barulheira dos infernos. Achei estranho. O cachola foi ter comigo e disse-me que estavam à porta 2 homens de negro a perguntar por um hobbit chamado Baggins. O cabelo do cachola estava todo em pé. Mandei os indivíduos de negro embora e bati-lhes com a porta na cara. Mas ouvi dizer que tem andado a fazer a mesma pergunta daqui até Archat. E esse caminhante, esse passo de gigante, também tem andado a fazer perguntas. Até tentou entrar aqui para lhe falar antes de o senhor ter tido tempo de comer qualquer coisa. Pois tentou, exclamou o passo de gigante, de súbito, saindo da sombra para a luz, e muitos aborrecimentos teriam sido poupados se você o tivesse deixado entrar, cervejeiro. O estalajadeiro deu um pulo de surpresa. Você? Gritou. Está sempre a aparecer de repente. Que quer agora? Está aqui com autorização minha, interveio Frodo. Veio oferecer-me a sua ajuda. Bem, suponho que o senhor sabe o que lhe convém, comentou o Sr. Carrapiço a olhar desconfiadamente para Passo de Gigante. Mas, se eu estivesse na sua situação, não me meteria com um caminhante. Com quem se meteria, então? Perguntou Passo de Gigante. Com um estalajadeiro gordo que só se lembra do próprio nome porque as pessoas levam o dia inteiro a gritá-lo? Estes hobbits não podem ficar eternamente no Garrano e também não podem regressar a casa.
Tem uma longa estrada a percorrer. É capaz de ir com eles e de despistar os homens de negro? Eu? Deixar Bree? Não faria semelhante coisa nem por todo o dinheiro do mundo, afirmou o Sr. Carrapiço, verdadeiramente assustado. Mas por que não podem ficar aqui uns tempos descansados, Sr. Underhill? Que são todas estas coisas estranhas que se estão a passar? Que pretendem estes homens de negro e de onde vêm? Isso é o que gostaria de saber. Lamento, mas não lhe posso explicar, respondeu Frodo. Estou cansado, muito preocupado, e é uma história muito comprida. Mas se pretende ajudar-me, devo avisá-lo de que correrá perigo enquanto eu estiver em sua casa. Quanto aos cavaleiros negros, não tenho a certeza, mas penso, receio, que venham de... Vem de Mordor, disse Passo de Gigante em voz baixa. De Mordor, cervejeiro, se isso lhe diz alguma coisa. O céu nos valha, exclamou o Sr. Carrapiço, muito pálido. Era evidente que conhecia o nome. É a pior notícia que chegou a Bree durante toda a minha vida. Sem dúvida que é, concordou Frodo. Ainda está disposto a ajudar-me? Estou sim, afirmou o estalajadeiro. Mais do que nunca, embora não saiba francamente o que pode alguém como eu fazer contra a sombra de leste, disse Passo de Gigante calmamente. Pode pouco, mas até o pouco ajuda. Pode para lá deixar o Sr. Underhill ficar aqui esta noite, como o Sr. Underhill, e esquecer o nome de Baggins até ele estar muito longe. Assim farei, prometeu o Carrapiço. Mas temo que eles descubram que ele cá está sem a minha ajuda. É uma pena que o Sr. Baggins tenha atraído as atenções esta noite, para não dizer mais. A história da partida do tal Sr. Bilbo já tinha sido ouvida em Bree antes desta noite. Até o nosso cachola tem estado a tirar algumas conclusões, apesar da lentidão em que funciona o seu juízo. E há outros em Bree de compreensão muito mais rápida do que ele. Bem, só nos resta esperar que os cavaleiros não voltem já, disse Frodo. Também espero que não, concordou Carrapiço. Mas sejam eles fantasmas ou não, não entrarão no Garrano com essa facilidade toda. Não se preocupe até de manhã. O cachola não abrirá a boca e nenhum homem de negro transporá as minhas portas enquanto eu me puder aguentar nas pernas. Eu e o meu pessoal ficaremos de guarda esta noite, mas acho melhor que os senhores vejam se dormem alguma coisa, se puderem. De qualquer modo, chamem-nos ao alvorecer, pediu Frodo. Temos de partir o mais cedo possível. Pequeno almoço às 6:30, por favor. Muito bem, darei as minhas ordens. Boas noites, Sr. Baggins. Quero dizer, Underhill. Boas noites. Esta agora. Onde está o Sr. Brand Buck? Não sei, respondeu Frodo, subitamente inquieto. Tinham se esquecido por completo de Merry, e estava a fazer-se muito tarde. Creio que saiu. Tinha dito que ia tomar um pouco de ar. Não há dúvida de que precisam de que olhem por vocês, desabafou o Sr. Carrapiço. Até parece que estão de férias. Tenho de ir trancar as portas depressa, mas darei ordem para deixarem entrar o seu amigo quando ele chegar. Acho até melhor mandar o cachola procurá-lo. Boas noites a todos. O Sr. Carrapiço saiu, por fim, depois de lançar outro olhar duvidoso a Passo de Gigante e de abanar a cabeça. Ouviram os seus passos, afastaram-se pelo corredor fora. Então, perguntou Passo de Gigante, quando abre essa carta? Frodo olhou com atenção para o sinete antes de o quebrar. Parecia, certamente, o de Gandalf. No interior, escrita com a caligrafia firme, mas graciosa do feiticeiro, encontrou a seguinte carta. Garrano empinado, Bree, dia do meio do ano, calendário do Shire, 1418. Caro Frodo, más notícias chegaram aqui, ao meu conhecimento. Tenho de partir imediatamente. Acho melhor saíres depressa do fundo do saco e abandonares o Shire antes do fim de julho, o mais tardar. Voltarei assim que puder e seguir-te-ei se verificar que partiste.
Deixa aqui um recado para mim se passares por Bree. Podes confiar no estalajadeiro, Carrapiço. Talvez encontres um amigo meu na estrada, um homem magro, moreno e alto, e que alguns chamam Passo de Gigante. Ele está ao corrente do nosso assunto e ajudar-te-á. Segue para Rivendell. Espero que nos volvemos a encontrar lá. Se eu não aparecer, Elrond aconselhar-te-á. Teu apressado, Gandalf. PS. Não o uses de novo, seja por que motivo for. Não viajes de noite. PPS. Certifica-te de que se trata do verdadeiro Passo de Gigante. Há muitos homens desconhecidos nas estradas. O seu nome genuíno é Aragorn. Nem tudo o que luz é ouro, nem todos os caminhantes estão perdidos. O velho que é forte não mirra, e a geada não chega às raízes fundas. Das cinzas pode reacender-se o lume, das sombras irromper uma luz. Renovada será a lâmina quebrada, e o destronado será de novo rei. PPPS. Espero que o Carrapiço te mande esta sem demora. É um bom homem, mas a sua memória é uma arrecadação desarrumada. O que se quer está sempre debaixo de tudo mais. Se ele se esquecer, sua. Passa bem. Frodo releu a carta em silêncio e depois passou-a a Pippin e a Sam. Francamente, o velho Carrapiço complicou tudo, comentou. Merece ser assado. Se eu tivesse recebido isto logo a esta hora, talvez já estivéssemos todos em segurança em Rivendell. Mas que terá acontecido a Gandalf? Escreve como se fosse partir para um grande perigo. Há muitos anos que ele faz isso, observou o Passo de Gigante. Frodo voltou-se e olhou-o seriamente, a pensar no segundo pós-escrito de Gandalf. Por que não me disse logo que era amigo de Gandalf? Isso teria poupado tempo. Teria mesmo? Algum de vocês me teria acreditado antes de ler essa carta? Perguntou o Passo de Gigante. Eu não tinha conhecimento da existência da carta, sabia somente que, se queria ajudá-los, tinha de persuadi-los a confiar em mim sem provas. De qualquer modo, não tencionava dizer-lhes imediatamente tudo a meu respeito. Precisava de os estudar primeiro e de me certificar de que eram realmente quem eu julgava. O inimigo já me tem estendido muitas armadilhas. Assim que me tivesse certificado, estaria disposto a responder a tudo quanto perguntassem. Mas admito, acrescentou com um riso estranho, que esperava confiassem em mim por mim próprio. Às vezes, um homem perseguido cansa-se da desconfiança e anseia pela amizade, mas concordo que o meu aspecto não abona a meu favor, antes pelo contrário. Pois não, pelo menos à primeira vista, concordou Pippin a rir, subitamente aliviado com a leitura da carta de Gandalf. Mas a beleza está muitas vezes nas ações e não no aspecto, como dizemos no Shire, e eu acredito que, depois de dormirmos alguns dias em Sebes e Valas, estaremos todos muito parecidos uns com os outros. Seriam necessários mais do que alguns dias, semanas ou anos de andanças por terras inóspitas para nos tornar parecidos com o Passo de Gigante. E acabariam por morrer primeiro, a não ser que sejam feitos de material mais resistente do que parecem. Pippin calou-se, mas Sam não se deixou atemorizar e continuou a encarar Passo de Gigante duvidosamente. Como podemos saber que é o Passo de Gigante de que Gandalf fala? Perguntou-lhe ele. Não tinha aludido a Gandalf antes de esta carta aparecer? Por tudo quanto vejo, pode ser um espião e representar para tentar convencer-nos a ir consigo. Pode até ter liquidado o verdadeiro Passo de Gigante e vestido a sua roupa. Que diz a isso? Digo que é um tipo valente, respondeu-lhe Passo de Gigante, mas acho que a melhor resposta que lhe poderei dar, Sam Gamgee, é a seguinte.
Se eu tivesse matado o verdadeiro Passo de Gigante, poderia matá-los a vocês. E já os teria matado sem estar com tanta conversa. Se fosse o anel que me interessasse, poderia tê-lo, já. Levantou-se e pareceu de súbito ainda mais alto. Nos seus olhos brilhava uma luz viva e autoritária. Atirou a capa para trás e colocou a mão no punho de uma espada que lhe pendia da cinta e que até então estivera oculta. Os hobbits não ousaram mexer-se. Sam estava boquiaberto, a fitá-lo estupidamente. Mas, afortunadamente, sou o verdadeiro Passo de Gigante, acrescentou, a olhá-los com um sorriso inesperado, a suavizar-lhe o rosto. Sou Aragorn, filho de Arathorn, e se por meio de vida ou de morte puder salvá-los, salvá-los-ei. Seguiu-se um longo silêncio. Por fim, Frodo falou hesitante. Acreditei que fosse um amigo antes de a carta chegar, ou pelo menos desejei acreditar. Assustou-me diversas vezes esta noite, mas não do modo que os servos do inimigo me teriam assustado, suponho. Acho que os espiões dele pareceriam, enfim, mais atraentes, mas ao mesmo tempo causariam uma sensação mais desagradável, se compreende o que quero dizer. Compreendo, respondeu o Passo de Gigante a rir. Eu pareço desagradável, mas causo uma sensação agradável, é isso? Nem tudo o que luz é ouro, nem todos os caminhantes estão perdidos. Os versos aplicam-se então a si? Indagou Frodo. Ainda não tinha percebido o que significavam. Mas como soube que eles estavam na carta de Gandalf se não a viu? Eu não sabia, mas sou Aragorn, e esses versos aplicam-se a esse nome. Desembainhou a espada, e eles viram que a lâmina estava partida 30 centímetros abaixo do punho. Não serve para muito, pois não, Sam? Perguntou o Passo de Gigante. Mas aproxima-se a hora em que será de novo forjada. Sam não disse nada. Bem, continuou o Passo de Gigante. Com licença de Sam, damos o assunto por encerrado. Serei o seu guia. Amanhã temos um caminho duro a percorrer. Mesmo que consigamos sair de Bree sem problemas, dificilmente poderemos esperar deixá-la sem darem por isso. Mas eu tentarei perder-me o mais depressa possível. Conheço uma ou duas saídas da Breenlândia, além da estrada principal. Se conseguirmos despistar os perseguidores, seguirei para o Cume do Tempo. Cume do Tempo? Repetiu Sam. Que é isso? É um monte logo a norte da estrada, mais ou menos a meio caminho de Rivendell. Dele abarca-se um grande panorama a toda a volta, e isso permitir-nos-á orientar-nos. Gandalf dirigir-se-á para lá se nos seguir. Depois do Cume do Tempo, a nossa viagem tornar-se-á mais difícil e teremos de escolher entre vários perigos. Quando viu Gandalf pela última vez? Perguntou Frodo. Sabe onde ele se encontra ou o que está a fazer? O rosto de Passo de Gigante tornou-se grave. Não sei, respondeu. Vim para o oeste com ele na primavera. Nos últimos anos, tenho estado frequentemente de guarda às fronteiras do Shire, quando ele está atarefado no outro lado. É raro Gandalf deixá-las desprotegidas. Encontramo-nos pela última vez no dia 1º de maio, em Sarnford, no Brandevinho. Disse-me que a sua conversa consigo correra bem e que você partiria para Rivendell na última semana de setembro. Como sabia que ele estava a seu lado, parti numa viagem que me dizia pessoalmente respeito. E tudo indica que fiz mal, pois é evidente que Gandalf recebeu quaisquer notícias e eu não estava perto para ajudar. Sinto-me perturbado pela primeira vez desde que o conheço. Deveríamos ter trocado recados, mesmo que ele não pudesse comparecer pessoalmente. Quando regressei, há muitos dias, tive conhecimento da má notícia. Dizia-se por todo o lado que Gandalf desaparecera e tinham sido vistos os cavaleiros. Foram os elfos de Gildor quem mo disseram.
Mais tarde disseram-me também que você partira da sua casa, mas não havia notícias nenhumas da sua saída da Buclândia. Tenho estado a vigiar ansiosamente a estrada do leste. Acha que os Cavaleiros Negros têm alguma coisa a ver com o assunto? Quero dizer, com a ausência de Gandalf? Perguntou Frodo. Não sei de mais nada que pudesse tê-lo atrasado, a não ser o próprio inimigo. Mas não perca a esperança. Gandalf é mais importante do que a gente do Shire pensa. Em geral, você só vê as suas brincadeiras e os seus brinquedos, mas este caso agora será a sua maior missão. Pippin bocejou. Desculpem, mas estou morto de cansaço, murmurou. Malgrado todos os perigos e preocupações, tenho de ir para a cama ou dormir mesmo aqui, onde estou sentado. Onde se terá metido o idiota do Merry? Só nos faltava termos de sair lá para fora para o escuro a fim de o procurar. Nesse momento ouviram bater uma porta e depois passos apressados no corredor. Merry entrou como um pé de vento, seguido por Cachola. Fechou apressadamente a porta e encostou-se a ela. Estava sem fôlego. Fitaram-no um momento, alarmados, antes de ele dizer, ofegante: Vi-os, Frodo. Vi-os. Cavaleiros Negros. Cavaleiros Negros? Repetiu Frodo. Onde? Aqui, na aldeia. Fiquei na sala 1 hora, mas depois, como vocês não voltassem, fui dar um passeio. Regressara e estava parado fora da mancha da luz do candeeiro a olhar para as estrelas. De repente, tive um calafrio e senti algo horrível aproximar-se sorrateiramente. Havia uma espécie de sombra mais carregada entre as sombras do outro lado da estrada, logo depois da orla da luz do candeeiro, mas desapareceu subitamente nas trevas, sem ter produzido um som. Não vi nenhum cavalo. Para que lado foi? Perguntou Passo de Gigante, apressada e asperamente. Merry estremeceu ao dar pela primeira vez pela presença do desconhecido. Continua, disse-lhe Frodo. É um amigo de Gandalf, depois explico-te. Pareceu-me que subiu a estrada para leste, respondeu Merry. Tentei segui-la, mas, claro, desapareceu quase imediatamente. No entanto, contornei a esquina e fui até a última casa da estrada. Passo de Gigante olhou, admirado, para Merry. Tem um coração valente, disse-lhe, mas isso foi estúpido. Não sei, murmurou Merry. Não foi nem valente nem estúpido, creio. Praticamente não pude evitá-lo. Era como se estivesse a ser atraído, não sei como. Fosse como fosse, subi a estrada e de súbito ouvi vozes junto da sebe. Uma falava baixo e a outra parecia segredar de um modo sibilante. Não consegui perceber uma palavra do que diziam, mas me aproximei mais, porque comecei a tremer dos pés à cabeça. Depois senti-me aterrado. Voltei para trás e preparava-me para regressar a correr quando qualquer coisa se aproximou por trás de mim e caí. Fui eu que o encontrei, senhor, explicou Cachola. O senhor Carrapiço mandou-me procurá-lo com uma lanterna. Fui até a porta ocidental e depois voltei para trás, na direção da porta sul, quase à porta do Bilfetoso. Pareceu-me ver qualquer coisa na estrada. Não juraria, mas tive a impressão de que 2 homens se debruçavam para qualquer coisa e a levantavam. Dei um grito, mas quando cheguei ao local não encontrei vestígios deles. Só vi o Sr. Brandbuck caído à beira do caminho. Parecia adormecido. Pensava que me tinha metido numa grande alhada, disse-me quando o sacudi. Estava muito esquisito e assim que o acordei, levantou-se e desatou a correr para aqui como uma lebre. Infelizmente tudo isso é verdade, confirmou Merry. Embora eu não saiba o que disse. Tive um pesadelo horrível, de que não me lembro. Fiquei de nervos desfeitos, não sei o que me aconteceu. Eu sei, afirmou Passo de Gigante. O bafo negro. Os cavaleiros devem ter deixado os cavalos no exterior e entrado de novo, em segredo, pela porta sul. Agora já sabem as novidades todas, pois visitaram Bilfetoso, e provavelmente aquele homem do sul também era um espião. É capaz de acontecer alguma coisa esta noite, antes de sairmos de Bree. Mas que poderá acontecer? Perguntou Merry. Atacarão a estalagem?
Acho que não, respondeu Passo de Gigante. Ainda cá não estão todos e, de qualquer maneira, não é assim que costumam proceder. Na escuridão e sozinhos são mais fortes. Não atacarão abertamente uma casa onde há luzes e muita gente. Pelo menos enquanto não estiverem desesperados e enquanto tivermos à nossa frente as muitas e longas léguas de Eriador. E sua força está no terror, e alguns Brinces já se encontram nas suas garras. Impelirão esses desgraçados para qualquer ato mau. Fetoso, alguns dos desconhecidos, e talvez também o guarda da porta, falaram com Harry na porta ocidental na segunda-feira. Eu estive a observá-los. Ele estava branco e a tremer quando o deixaram. Parece que estamos cercados por inimigos, comentou Frodo. Que faremos? Fiquem aqui e não vão para os quartos. Eles já sabem, com certeza, quais são. Os quartos para os hobbits têm janelas viradas para norte e junto ao solo. Ficaremos aqui todos juntos e trancaremos a porta e a janela. Mas primeiro o Cachola e eu vamos buscar-lhes a bagagem. Quando o Passo de Gigante saiu, Frodo fez a Merry um relato rápido de tudo quanto acontecera depois do jantar. Merry ainda estava a ler a carta de Gandalf e a refletir no seu conteúdo quando o Passo de Gigante e Cachola voltaram. Bem, patrões, informou Cachola. Amarrotei as roupas e meti um travesseiro pelo meio de cada cama abaixo e fiz uma bonita imitação da sua cabeça com um tapete de lã castanha, Sr. Underhill, acrescentou a sorrir. Deve ter ficado muito parecido com o original, comentou Pippin a rir. Mas que acontecerá quando eles descobrirem a tramóia? Veremos, respondeu Passo de Gigante. Esperemos que nos seja possível aguentar o forte até de manhã. Boas noites a todos, despediu-se Cachola e saiu para participar na vigilância das portas. As malas e o restante da bagagem foram empilhadas no chão da sala. Depois, encostaram uma cadeira baixa à porta e fecharam a janela. Frodo olhou para o exterior e verificou que a noite ainda estava clara e que a foice oscilava, luminosa, por cima das espaldas do Monte Bree. Em seguida, fechou e trancou as pesadas portadas interiores e correu os cortinados. Passo de Gigante deitou mais lenha na lareira e apagou as velas todas. Os hobbits deitaram-se nos seus cobertores com os pés para a lareira e Passo de Gigante sentou-se na cadeira encostada à porta. Conversaram um bocado, pois Merry ainda tinha algumas perguntas a fazer. Saltou por cima da lua, exclamou, a rir, enquanto se embrulhava no cobertor. Muito ridículo da tua parte, Frodo. No entanto, gostaria de ter estado presente, para ver. As pessoas importantes de Bree ainda discutirão a ocorrência daqui a 100 anos. Espero que sim, disse Passo de Gigante. Depois, calaram-se todos e, um por um, os hobbits adormeceram. Nota de rodapé. Foice. Nome que os hobbits davam à Ursa Maior.